Fala galera do canal do FIC aqui no YouTube, né? Professor Dixon Soares aqui mais uma vez com vocês. E hoje, né, para a gente tratar, né, de forma muito sucinta e objetiva sobre a poesia romântica no Brasil, né? No Brasil, o romantismo vai datar de 1836, né? Começa o romantismo no Brasil. E nós temos aí na literatura um destaque, né, uma separação da poesia dividida em três gerações e da prosa, né, dividida em quatro tipos de romance, que a gente vai falar disso depois. Hoje nós vamos falar da poesia romântica no Brasil, certo? Então, existem distintamente três gerações que se apresentam ali, né, dentro do momento do Brasil do século XIX, no início ali do início para o meio do século XIX. E a gente, né, vê sempre nos vestibulares, no Enem, de forma geral, sendo cobrado. Então é importante que você, aluno que chegou até aqui ao canal do FIC, como nós estamos trabalhando com as especialidades, né, direcionando você para os vestibulares e para o Enem, é importante você perceber essa diferença entre as três gerações. Então, vou mostrar aqui para vocês as características e exemplificar, porque é sempre bom acessar um texto e entender, né, a partir da leitura. Fala galera, então, como eu disse na introdução, agora vamos ver as fases. Então, falando aqui da primeira fase, na primeira geração do romantismo no Brasil, conhecida como geração indianista ou nacionalista. Por dois pontos, um pouco indianista, porque louva o índio, coloca como herói brasileiro, e nacionalista, porque louva a pátria e idealiza o Brasil, uma herança do romantismo alemão, que era, né, nacionalista. Então, veja o que é que acontece. Na Europa, nós tínhamos lá um herói que era um cavaleiro medieval, que aparecia nos poemas, né, do romantismo europeu. E aí o Brasil não tinha o seu herói, então o poeta brasileiro foi lá e criou o herói, que era um indígena, um brasileiro mais brasileiro. Então ele cria ali a imagem de um indígena forte, bravo, perfeito, idealizado, que era comum, né, era comum se ter essa idealização dentro da literatura romântica, e a poesia brasileira vai fazer isso. Então, de tema geral, nós vamos ter, na primeira geração, a idealização desse índio e a idealização da pátria. Por quê? Porque havia uma necessidade, naquele momento o Brasil vivia uma lusofobia, né, na sociedade, que era uma fobia para Portugal. O Brasil tinha ficado independente, vamos entender assim, né, de Portugal em 1822. E o romantismo começa em 1836, então 14 anos, o clima ainda era de Copa do Mundo, vamos entender assim, né? Brasil maravilhoso e Portugal, né, despreza Portugal. Então os poetas românticos muito espertos entraram ali naquela temática que agradava o povo. Então o romantismo sempre se caracterizou por isso, por dar o que o povo queria. Aqui no Brasil, em 1836, começa com um livro chamado Suspiros, Poéticos e Saudades, escrito por Gonçalves de Magalhães, que vem de Paris, vem da Europa, junto com o amigo Araújo Porto Alegre, e aí ele lança esse primeiro livro, né, um livro de poesias românticas. Mas na primeira fase, nós vamos destacar o grande poeta Gonçalves Dias, que escreve duas pérolas da literatura da primeira fase romântica, que é justamente Canção de Exílio, né, que fala, que trata das questões relacionadas à idealização da pátria brasileira, e também trata do Iucapirama, ou Injucapirama, ou Ijucapirama, depende de como você vai ler, que é um poema que fala do herói brasileiro, do indígena herói brasileiro, que sobrevive ao massacre e que depois retoma o seu lugar com braveza, né, e valentia. Então, veja aqui as características que acompanham aí da primeira fase. Saudades da pátria, por quê? Porque o poema nacionalista mais conhecido, Canção de Exílio, fala, né, do eu lírico que está em Portugal e que olha para o Brasil, nós vamos ler daqui a pouco esse poema, e vê no Brasil o lugar perfeito. E Portugal não é tão perfeito assim, ele está exilado lá, por isso que se chama Canção de Exílio. A idealização da mulher, que era bastante comum, né, essa louvação, a mulher vista como perfeita, como maravilhosa, como deusa, que era uma herança que também já se tinha na poesia ácade e que chega ao romantismo, né, com a liberdade de criação entre essa mulher idealizada. E outro ponto importante é a idealização do índio, né, do indígena, que é visto como herói, por isso que nós temos a característica do indianismo. E a valorização da natureza. A natureza é o cenário perfeito. Então, o Brasil idílico, que é mostrado, idílico de sonho, maravilhoso, de paraíso, né, que vivia aquele indígena bravo que ele apresentava no poema, certo? Às vezes não coincidia com a realidade, mas no poema vai ser idealizado. A religiosidade apresenta-se também porque havia uma relação muito grande do romantismo com a fé cristã. Então, alguns poetas na primeira fase trazem isso. Por quê?
é para o povo, né? O que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir fé, religiosidade, queria ouvir pátria e se identifica ali também com o indígena como herói. O Brasil precisava ter o seu herói. Então nós vamos aqui para a leitura do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é conhecidíssimo, gente. Todo mundo que já passou pela escola já viu esse poema, porque faz parte, né, ali, eu diria, da coleção de poemas brasileiros, né, que a gente acaba pegando na escola e tendo acesso. Esse poema, gente, é tão nacionalista que ele acaba emprestando versos ao hino nacional brasileiro, que é, de certa forma, uma construção de louvação e idealização da pátria brasileira. Canção do Exílio se chama Canção do Exílio por quê? Porque o poeta Gonçalves Dias está em Portugal. Ele está exilado, ele está fora do país. Então, eu fico imaginando que um dia lá de noite no hotelzinho dele, ele tomou uns pileque, ficou olhando para o Brasil, achou o Brasil maravilhoso e escreveu esse poema. Veja se não é. Ele está lá no quarto do hotel olhando para cá e falando sozinho, né? Não tinha ninguém com ele e ele ficou escrevendo a Canção do Exílio, que é essa pérola. Um poema muito bonito, muito agradável e que louva a pátria brasileira, louva a fauna brasileira, a flora brasileira. Ele consegue fazer ali só elementos de positividade do Brasil. Vamos lá. Canção de Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Ele está falando na terra dele, que é o Brasil, porque ele está fora do Brasil. As aves que aqui gojeiam, ou seja, que cantam aqui em Portugal, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores. Nosso céu, mais estrelas, ele contou, né? Nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Aí os versos que foram emprestados ao hino nacional, você vê aí uma parte. Aí ele cismou, ou seja, eu acho que ele estava de pileque mesmo. Em cismar sozinho à noite, ele pensando, né, de noite sozinho lá no hotel, mais prazer encontre eu lá. Lá onde? No Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Está repetindo, né? Está repetindo, fica repetindo. Minha terra tem primores, ou seja, coisas boas, né? Que tais não encontro eu cá, aqui em Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Ele começa a se repetir. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Ele está com uma confusão mental, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, para onde? Para o Brasil. Sem que desfrute os primores, ou seja, as coisas boas que tem lá, que não encontro cá, ou seja, que não tem em Portugal. Sem que ainda vista as palmeiras, que é essa imagem fixa da fauna ou da flora brasileira que ele tem, onde canta o sabiá, que seria a referência ao pássaro aqui nativo do Brasil. Então, ele idealiza a pátria, ele louva a pátria e ele sente saudade dessa pátria. Ele está exilado, ele está em outro lugar. Então, ele vai falar de um lugar, de um paraíso maravilhoso chamado Brasil, né? Que é a pátria dele, que é a terra onde tem as palmeiras e onde canta o sabiá. Então, aqui nós temos uma exemplificação clara do nacionalismo romântico da primeira fase, da poesia nacionalista da primeira fase, com seu principal representante, Gonçalves Dias. Então, o nacionalismo é uma característica muito forte na primeira fase e que depois volta para a literatura brasileira. Lá no modernismo a gente vai ter também essa visão nacionalista em alguns pontos, né? E também lembrar para vocês o índio, o indígena, que é idealizado nesse momento na poesia e que depois, em outra aula, nós vamos falar também dessa idealização do índio na prosa, né? O romance indianista também vai aparecer, compactuando com essas ideias de herói perfeito do indígena daquele momento ali do século XIX. Beleza, galera? Então se inscreva no canal, né? Dê like, siga aqui para receber o sininho de notificação e acompanhe aqui, porque no canal do FIC você vai ficar por dentro de tudo, vestibulares e Enem. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.